E aí, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Se você tá sempre aqui comigo, te amo. Seja muito bem-vindo de volta ou bem-vinda se você tá aqui no YouTube, tá lá no Telegram, que eu tô pecando um pouquinho, mas prometo que eu vou voltar. Se você tá lá no Instagram, sempre comigo, na nossa comunidade oficial, nos eventos presenciais, seja muito bem-vindo de volta, que eu sei que tem algumas pessoas que vão nos eventos que são daqui do YouTube, então eu espero te ver no nosso próximo evento em outubro, tá? Se você não tá sabendo do que eu tô falando, em outubro vai rolar a terceira edição do SPE e o link da fila de espera tá lá na bio do meu Instagram. Então, meu Instagram é @KatyBartz, vai estar aqui na descrição, KatyBartz, Katy Bartz. Se você clicar no link que tá lá na descrição do meu perfil, lá na bio do perfil, você vai ver que você vai entrar para uma fila de espera pro nosso próximo evento presencial, pra gente se conhecer cara a cara. Tá? Então, se você tá sempre aqui comigo, seja bem-vindo ou bem-vinda de volta. Se por algum acaso você caiu aqui de paraquedas, foi porque o YouTube entendeu que você tava precisando saber um pouquinho mais sobre comportamento humano, que você quer saber um pouquinho mais sobre autoconfiança, sobre oratória, sobre persuasão, sobre networking, sobre como se conectar com pessoas, sobre tudo que envolva o seu comportamento ou o comportamento de outras pessoas. Você tá exatamente no lugar que você deveria estar. E agora que você chegou até aqui, eu tenho certeza que você não vai mais querer ir embora. Dito tudo isso, antes de eu começar o vídeo de hoje, você já me seguiu lá no Instagram, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque hoje eu vou te falar 5 erros que você comete na sua fala, na sua oratória, que te deixam menos carismáticos. Então, se você gosta desse tema, já deixa o seu like e bora começar o vídeo de hoje. Como eu dei de spoiler para vocês, hoje eu vou passar para vocês 5 erros para vocês não cometerem de jeito nenhum na sua fala que impactam de maneira negativa o seu carisma. Ou seja, o que são pessoas carismáticas? São aquelas pessoas que têm uma oratória boa, são aquelas pessoas que têm facilidade de se conectar, são aquelas pessoas que se fazem serem entendidas e que causam uma primeira boa impressão. E vocês sabem que eu, como uma maior especialista de capital erótico do Brasil, eu bato sim na tecla de que primeiras impressões importam. Uma pessoa olha pra você e te define em 3 segundos. Quer dizer que ela tá certa? Quer dizer que ela tá errada? Não importa se ela tá certa ou errada. Quer dizer que ela olhou pra você e ela decidiu se ela vai te dar uma oportunidade ou se ela vai tirar de você uma oportunidade. E até onde eu sei, na grande maioria das vezes, a primeira impressão é a que fica. Então, Kátia, eu posso refazer depois uma primeira impressão? Pode, eu já disse pra vocês 500 vezes que sim, vocês podem refazer uma primeira impressão. Só que pausa pro cafezinho, é muito mais difícil, tá? É mais fácil eu construir uma casa num terreno baldio ou construir numa casa onde tem um prédio, eu vou ter que destruir aquele prédio para poder construir uma casa num terreno baldio. Então, a primeira vez que a pessoa te vê, é muito mais fácil de você já causar uma primeira boa impressão ali. Tendo isso como base, hoje a gente vai falar não só de primeiras impressões em questão de linguagem corporal, mas também, principalmente hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar da nossa fala, da nossa oratória, tá? Da maneira com a qual a gente externaliza e se comunica. Eu vejo que existem 5 erros principais que as pessoas cometem e que acabam atrapalhando a oratória, a persuasão, o carisma dessas pessoas. Às vezes porque tá nervoso, às vezes porque tá tímido, às vezes porque só é um vício mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa que atrapalha muito o seu carisma, e muito mesmo, isso talvez não atrapalhe tanto a tua oratória, mas atrapalha muito o teu carisma e atrapalha muito na hora de você se conectar com outras pessoas. É você fazer afirmações muito extremas constantemente. E porque, de certa forma, demonstra muita imaturidade. Então, o que eu quero dizer com afirmações muito extremas constantemente? Quero dizer que, por exemplo, quando um amigo seu chega pra você e fala assim: ah, porque eu amo praia, eu gosto muito de praia. Enfim, comenta com você que ele gosta de ir pra praia. E você vira e você fala assim: putz, eu também gosto de praia, mas eu odeio aquela praia. Aí ele vira pra você e fala: pô, mas vamos na prainha? Não, mas eu odeio a prainha. Ou não, é porque a prainha é maravilhosa, não porque eu tô sempre lá, não porque... Então você não consegue simplesmente virar pra pessoa que tá com você e falar assim: não, eu concordo. Não, realmente é muito boa. Ou, prefiro outras. Você não consegue ser aquela pessoa meio termo. Você precisa fazer uma afirmação muito extrema de amo ou odeio, de suporto muito, de não suporto, para aquela pessoa te entender. E isso mostra pra gente uma certa imaturidade, porque parece que é uma criança falando. Parece que quando você fala com uma pessoa que fala que odeia tudo ou que ama tudo, parece que você tá falando com uma criança de 5 anos, com uma criança de 10 anos. Então, traz uma certa imaturidade pra nossa fala. Então, a partir de hoje, não façam afirmações muito extremas constantemente. Você pode muito bem só olhar e falar que gosta ou que não gosta e ficar ali no meio termo, concordando ou discordando em pequenas partes da pessoa que você está conversando. Então, esse é o primeiro erro.
que a gente precisa analisar na nossa comunicação. O segundo erro está diretamente relacionado com a nossa oratória. Se vocês pararem para ver, em momento nenhum, e isso é porque eu treino muito a minha oratória, né, gente? O evento presencial que eu dei esse final de semana foram simplesmente 24 horas de conteúdo. Então, para você passar em cima de um palco 24 horas dando conteúdo para as pessoas, é porque a sua oratória tem que ser muito boa. Então, eu treino muito a minha oratória, nunca fiz curso de oratória, nunca tive mentor de oratória, mas querendo ou não gravar muitos vídeos pro Instagram, gravar muitos vídeos pro YouTube, dar esses eventos presenciais, dar palestra no evento de outras pessoas, treina muito a nossa oratória, porque tudo na nossa vida pra gente se tornar muito bom é treino. Então, esse problema aqui é um problema diretamente relacionado com oratória, que quando eu dou aulas de oratória, quando eu dou mentorias de oratória para outras pessoas, a gente vê esse erro muito acontecendo, que é uma... Ah, porque eu fui na praia ontem, Ai, mas eu gosto muito dele, Ah, não, porque Então, assim, é aquele ou aquele são quase uma onomatopeia. Não é uma onomatopeia, porque onomatopeia seria um barulho, mas é como se fosse você tentando suprir espaços da sua fala onde você tá pensando. Então, eu já fui muito a pessoa que faz isso. Você tá falando e de repente você fica nervoso e fala sei que aí você fica pensando quando você tá falando Não é assim que você tem que fazer, porque isso atrapalha a sua oratória e isso mostra que você ou tá nervoso, ou tá tímido, ou tá inseguro. Não tá convicto com aquilo que você tá falando. A minha cabeça, ela funciona muito rápido, então eu penso, eu falo. Mas se você precisa pensar sobre o que você tá falando, de duas uma. Ou você treina mais, ou você... Silêncio. Dá pausa. Só pessoas muito autoconfiantes no seu discurso conseguem dar uma pausa de silêncio. É muito melhor do que você ficar pensando no que você tem que falar. Só pausa, 10 segundos, pensa, volta o discurso. Isso mostra que você é autoconfiante. Ao contrário desses A's e desses E's, tá? Terceira coisa que você precisa fazer, que você não pode fazer, que é um erro muito comum também, é a gente gaguejar. Então vamos deixar muito claro aqui. Ter problemas com, Kátia, porque eu sou gago, porque eu gaguejo muito, é uma coisa, a gente não tá falando disso. Se hoje você tem esse problema de dicção e de oratória, você tem que procurar uma pessoa especializada nisso. Eu acredito que uma fono, talvez, uma fonoaudióloga, tá? Então não é o seu caso aqui. Caso você passe por isso, não é o seu caso em específico aqui. Aqui eu tô falando de quando você gagueja, porque você tá falando muito rápido. Você tá muito empolgada. E aí você fala e não sai. Então para. Mesma coisa das onomatopeias. Para, respira, entende o que você tá falando e aí sim você fala. Eu sei que às vezes a gente quer gaguejar porque a gente tá muito empolgado. Calma. Respira. Depois você fala. Por quê? Porque isso passa uma mensagem para a pessoa que está te ouvindo de que ou você está nervoso ou você não sabe o que você está falando. Então é melhor você simplesmente pausar, respirar e continuar falando, tá? A quarta coisa que as pessoas erram muito, que eu não erro nada com isso, muito pelo contrário, às vezes eu faço o extremo contrário, que também não é tão bom, são pessoas que falam muito baixo. Então, quando você é uma pessoa que você fala muito baixo, as pessoas entendem que você é uma pessoa insegura. Uma coisa é você estar num evento, de vez em quando você vai me ver falando baixo, quando eu quero que você preste muita atenção em mim. Aí se eu falar um pouquinho mais baixo assim com você, eu diminuo o volume, mas a minha entonação, ela aumenta. E eu ainda faço umas pausas. Pra quê? Pra que você preste atenção em mim. Quanto mais baixo eu falo, mais você precisa parar pra me escutar. Uma coisa é eu fazer isso. Outra coisa é eu falar baixo, ficar meio que murmurando aqui, porque eu tô com vergonha de externalizar a minha opinião e o que eu penso pra você. Aí você tá sendo uma pessoa insegura e isso tá prejudicando muito a sua oratória. Se quando você fala, as pessoas viram e mexem, perguntam o quê? Não entendi. Fala de novo? Quer dizer que isso é um sinal de alerta, porque você tá falando muito baixo. E o quinto ponto, que foi uma coisa que, desses pontos que eu falei pra vocês, é o que eu mais tive que me policiar, e até hoje eu me policio, é a questão de vícios de linguagem. Vício de linguagem acaba com a sua comunicação, acaba com a autoridade da tua comunicação, acaba com a tua oratória. Vício de linguagem é insuportável, não pode ter.
Por que, Kátia, que não pode ter vício de linguagem? Eu sei que às vezes é muito cultural. Os meus vícios de linguagem eram muito culturais. Então, eu sou carioca, né, gente? Quando lá no Rio a gente fala muita gíria, lá no Rio é normal a gente falar muita gíria. Só que quando você traz isso para um discurso ou para uma coisa talvez um pouco mais formal, para você melhorar a sua oratória, a gente tem que ter consciência dos nossos vícios de linguagem. Eu falava muito aí, eu falava muito tipo, muito cara. Vira e mexe eu falo, quando eu entro num flow muito grande, eu falo muito aí ainda, mas eu acho que é o único que eu ainda tenho uma certa dificuldade. Falo muito tá. Então, hoje eu consigo ter consciência e me policiar com relação a isso. Mas os vícios de linguagem, por favor, se policiem com relação a isso, porque isso empobrece o seu discurso. Isso deixa o seu discurso e a sua oratória um pouco mais feia e um pouco mais rudimentar, no sentido de que parece que você não estudou tanto para isso, não treinou tanto para isso, e pode acabar afetando sim a sua primeira impressão, ou você se comunicando com outra pessoa, ou numa reunião, ou você só tentando se conectar com uma pessoa. Se você tem muito vício de linguagem, de fato isso pode acabar atrapalhando o seu processo ali, e acabar te prejudicando e fechando uma porta para você. Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, espero muito que tenha ajudado a oratória de vocês e a comunicação. Eu sei que comunicação e oratória é um tema que vocês gostam muito, então se de fato é um tema que vocês gostam, deixa aqui para mim nos comentários, porque aí eu vou fazer mais vídeos relacionados à oratória e comunicação de maneira mais recorrente. Mais uma vez, se você ainda não me segue no Instagram, tá aqui na descrição, @KatiBartz. Corre lá e eu tô te esperando no próximo SPE de outubro, viu? Que eu quero conhecer todos vocês pessoalmente. Um beijo e até o próximo vídeo.